Então tá, eu acabei de gravar um vídeo falando como que foi a minha trajetória passo a passo para eu conseguir conquistar uma nota maior que 800 no Enem. Mas isso foi há muitos anos atrás. Como eu faria hoje, se eu estivesse começando hoje a minha preparação para o Enem, né? Quais seriam os passos que eu tomaria, né? A tecnologia mudou, veio uma pandemia que melhorou muito tudo da tecnologia, tudo que você encontra na internet está muito melhor do que foi na minha época. E eu venho acompanhando isso e implementando isso nas minhas mentorias com os meus alunos, né? Para fazer eles terem um aproveitamento cada vez melhor de tudo isso. Meu nome é Lucas Groener, eu sou especialista em matemática, química e física, mas sou principalmente um mentor de estudos para o Enem, beleza? Eu espero poder te ajudar com esse vídeo e com todos os outros vídeos que tem aqui no seu canal, na sua preparação. Vamos lá então, como que eu começaria os meus estudos? Primeira coisa que você tem que fazer de cara é um nivelamento. Pega uma prova, Enem 2020, Enem 2021, uma de preferência que você não fez, né? Tem as versões lá PPL também para te ajudar nisso. Se você está começando agora, se eu estou começando agora, eu não fiz essas provas ainda. Então eu vou pegar uma dessas e vou fazer elas no tempo exato, simulando, né? Faria assim, num sábado e num domingo. Não precisa esperar um intervalo de uma semana inteira, não, porque não você tem pressa também, né? A gente sempre tem pressa para conseguir estudar, cara. Beleza, faria simulado, veria quantas questões eu acertei, no geral, quantas questões eu acertei para cada matéria e os meus erros, por que que eu errei. Eu ia pegar cada uma dessas questões, ia corrigir cada uma delas e começar a levantar, né, quais são as matérias que eu consegui acertar, né, e que eu consegui acertar porque de fato eu já conhecia esses conteúdos, para eu saber, para eu entender melhor em que nível que eu estou. E os meus erros, eu ia definir eles a partir de alguns parâmetros. Primeiro, se eu errei porque eu não tive tempo para resolver aquela questão. Se eu interpretei errado aquela questão. Se eu realmente não conhecia, não dominava nada daquele conteúdo. Ou se eu não tive atenção. E isso vai principalmente para as matérias de exatas, para aquelas que têm conta. Atenção é tipo assim, eu errei um sinal na hora de passar para cá, fiz conta errado. Isso é atenção. Não confunda atenção com interpretação. Interpretação é você não ter entendido o que, que as alternativas estavam propondo, qual que era o comando da questão, beleza? Então eu ia colocar do lado de cada questão do meu gabarito uma letrinha explicando por que que eu errei. Se foi por conteúdo, interpretação, tempo ou atenção, beleza? Levantando essas estatísticas, eu ia começar a entender, né? O que que eu preciso? Qual que é a porcentagem de acerto que eu estou tendo? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, né? Eu preciso desenvolver atenção, eu preciso desenvolver muita interpretação, eu preciso melhorar a minha memorização, porque eu não estou sabendo os conteúdos mesmo, e ia criar todas as estratégias necessárias para isso, né? E aí, vamos lá. Se eu tivesse uma média abaixo de 60% do Enem, eu ia falar, ok, eu sei poucas matérias, eu preciso estudar um volume de matérias ali grande, então eu preciso criar um cronograma necessário, né, para conseguir estudar numa certa ordem didática todas as matérias, seja matemática, história, física, geografia, sociologia, tudo isso. E aí, qual ferramenta eu utilizaria para poder fazer isso, cara? Eu utilizaria os cursinhos online. Eu definitivamente não faria um cursinho presencial em 2022, porque os cursinhos online estão extremamente otimizados, né? Eu mesmo paguei lá para testar a plataforma do Descomplica, por exemplo. Não estou fazendo propaganda para isso, mas, cara, é muito fácil. Tem lista de exercícios separada para cada tópico, com um vídeo aula para você assistir, caso você precise ou não. Você tem uns exercícios de triagem para você fazer, você tem exercícios com gabarito comentado. Cara, tá muito otimizado e você só estuda aquilo que você precisa, né? Não é igual o curso presencial que você é obrigado a ir em várias aulas sem saber qual vai ser o conteúdo. Daí que você tem que entender o que é que está acontecendo lá dentro, para daí criar uma estratégia. Não, eu acho muito melhor você ter um cursinho online hoje em dia. Eu com certeza utilizaria um.
E quando você entra nesse cursinho, por exemplo, né, e vários outros, tem biologia total, tem, agora eu esqueci, estúdio, tem vários, né? Você coloca lá quanto tempo você tem até o Enem, ele já divide, quantas horas por semana você vai estudar, ele já cria o cronograma para você, tudo certinho, é só seguir, cara. É só seguir. Tá muito otimizado, você nem precisa preocupar em criar seu cronograma, caso você esteja nesse momento de que você tem que aprender o máximo de matérias possível no menor tempo possível. Aí você vai fazendo, vai seguir o cronograma. Isso eu indico, né, para a pessoa que tem um rendimento menor do que 60% no Enem. Acerta menos que 60% das questões. Se a pessoa fez o teste e descobriu que está acima de 60% de acertos, eu já acho que a abordagem tem que ser outra, tem que ser diferente. Porque essa pessoa, na verdade, ela já passou pela maioria dos conteúdos, né? Se ela tem esse nível de acerto, e ela precisa focar em desenvolver habilidades e preencher lacunas de conhecimento. Então, o estudo vai ser voltado assim: eu preciso melhorar minha velocidade de prova, eu preciso melhorar minha resistência, eu preciso melhorar minha interpretação de texto. E a pessoa vai estudando essas coisas, essas habilidades, vai treinando as habilidades. Enquanto treina as habilidades, vai preenchendo as lacunas de conhecimento, né? Uma outra plataforma tecnológica que hoje funciona muito bem são os geradores de prova, cara. Por exemplo, do Estuda.com, que eu estou usando com alguns mentorados meus. O Estuda.com você fala, eu quero gerar uma prova de dificuldade fácil, médio, difícil, mesclado, só questão fácil e média, sem questão difícil, de tal matéria, tantas questões por matéria, essas questões vão ser do Enem, essas questões não vão ser do Enem. Daí você cria seu simulado lá e vai aplicando todas as habilidades. Controla seu tempo, controla sua resistência de prova, controla sua capacidade de memorização. E enquanto isso, vai preenchendo lacunas, né? Se você quer treinar bastante atenção, por exemplo, a habilidade da atenção, de não errar questões, você vai colocar um simulado lá, vai gerar um simulado só com questões de matemática básica, por exemplo, questões do Enem pré-2009, que era quase um teste psicotécnico só, né? É só você ter atenção que você acertaria muitas questões daquela prova antiga, cara. Tem várias técnicas que você pode ir desenvolvendo com essa plataforma. Eu não faria curso presencial. Eu teria uma assinatura lá do Descomplica, uma assinatura do Estudo.com. Nem sei se eu posso falar sobre essas plataformas assim, abertamente ainda. Mas, cara, e aí eu ia ter esse tipo de estudo. Se eu acertasse mais do que 60% no meu primeiro teste lá do Enem, eu falaria, beleza, então eu já sei, já tenho uma base bacana das matérias, preciso desenvolver as habilidades e preencher as lacunas de conhecimento, né? E eu ia ficar fazendo simulado toda semana e né? Tipo assim, segunda-feira faz um simulado, 90 questões, 100 questões, mas com todas as matérias. E eu ia atrás da correção de cada uma dessas questões, ia ver se eu errei elas por conteúdo, por atenção, por interpretação, por tempo, né? E ia atrás da informação que eu preciso, da habilidade que eu preciso para parar de ter aquele erro. Ia preenchendo as lacunas de conhecimento e de habilidades que me faltam ao longo desse estudo. Faria isso o ano inteiro. E é bom que dessa maneira você não tem cronograma, então você não tem pressa, aquele desespero para finalizar o cronograma. Saiba de uma coisa, ninguém termina nenhum cronograma de estudo, né? Vai ser 1%, 0,5% dos alunos consegue terminar o cronograma certinho, assistir todas as aulas, e sempre vai ficar faltando alguma matéria. Você terminou aquele cronograma daquele cursinho ou daquele cara que criou o cronograma para ele. Na verdade, existem outras matérias que ficaram fora daquele cronograma. Sempre existe. Ninguém estuda 100%. E o Enem não quer isso. Não quer o cara que estudou 100% do conteúdo. Se ele quisesse isso, ele fazia, por exemplo, na prova de matemática, uma questão sobre cada assunto diferente. O Enem não faz isso. Ele bota 10 questões de geometria, né? 10 questões de matemática básica. As mesmas perguntas sendo feitas de maneira diferente. O Enem não quer o cara... Não quer saber se você estudou tudo, ele nem quer saber se você desenvolveu as habilidades corretas para fazer uma boa prova, beleza? E aí, tá, finalizei esse vídeo aqui e espero que você tenha gostado dessa dica, como eu faria para estudar, né? Lógico que tem muito mais técnicas, muito mais habilidades que eu gostaria de comentar nesse vídeo, mas ele tem uma limitação de tempo, então
segue o canal para ver mais dicas mais aprofundadas em cada um dos tópicos. Dá aquele joinha se você acha que ajudou de alguma maneira. E é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Falou!